Lau estaria dormindo em seu quarto, mas de repente, Akame acordaria ele dizendo que o esconderijo estava sendo invadido por inimigos. Lau diria que o pessoal podia cuidar de tudo e não precisava dele. Akame disse que esse não era o ponto, mas é que eles precisam ver as habilidades de Lau. Lau pergunta se eles estão pensando em o trair, pois não havia sentido em reconhecer as habilidades dele por outro motivo. Akame fala que era só reconhecimento e puxaria o Lau pelo braço. Ao puxar o Lau ele cairia em cima da garota assassina e eles quase se beijariam, mas o pirata seguraria no chão e isso o impediria de beijar a garota. Nesse momento Leone chegaria e fala que para eles irem logo, mas ao ver os dois, Leone diria que eles podem continuar e que ela não viu nada. Lau falaria que elas ganharam e era para eles irem logo. Ao olhar para Akame, ele perceberia que ela estava vermelha. Então ele pergunta o que ela tinha e a assassina responderia que não era nada. Então todos saíram na missão. No meio do caminho, Lubok fala que são no mínimo 8 inimigos. Então Leone olharia para Lau e Akame e pergunta se eles já tinham acabado de fazer aquilo. Lau perguntaria o que eles estavam fazendo e Leone diz para ele não ser inocente. Neste momento todos separaram. Akame se deparia com 3 assassinos e eles falaram que ela era da Night Raid, pois haviam visto o seu rosto no cartaz de procurado. Um dos assassinos falaria que ela era muito bonita e que eles iriam se divertir com ela até depois de morta. Mas num piscar de olhos Akame mataria os 3. Um dos assassinos tentaria fugir, mas já estaria na mira de Mine. No entanto outro assassino apareceria atrás dela e tentaria acertar, mas seria morto pela Shelly. Leone acabaria com outro assassino muito mais rápido do que ele conseguia ver. Tatsumi mataria outros 2 com um pouco de dificuldade. Lubok acabaria com outro assassino em uma armadilha de fios. Então 5 assassinos cercariam Bulat, mas todos seriam mortos pela lança do assassino profissional. Lau estaria caminhando procurando os assassinos invasores. Então nesse momento 10 assassinos o cercariam. Então eles falam que parece que não foi suficiente os 13 soldados que eles mandaram. Mas agora seria diferente, pois eram 10 contra 1. Nesse momento um do grupo começaria a suar frio e o líder perguntaria o que estava acontecendo com ele. O soldado assassino falaria que reconheceria aquele rosto de longe e fala que antes de se mudar para a capital ele era do Estrulu. Lá ele ouviu falar de 11 piratas super temidos e esses piratas são chamados de supernovas. Ele fala que os nomes desses piratas são Eustace Kid, Monkey D. Luffy, Gedelev Bonnie, Uronji, Killer, Roronoa Zoro, Capone Bege, Apo, X-Drake, Basil Hawkins e Trafalgar Law. O soldado fala que aqueles piratas eram famosos por ter uma recompensa maior do que 100 milhões. Então ele fala que aquele que está diante deles é o Trafalgar Law. Com isso grande parte dos soldados ficaram com medo, mas o chefe falaria para eles não temerem, pois eles eram 10. Com isso todos os soldados iriam para cima de Lau. Então Lau falaria Sala. E em menos de um segundo, cortaria todos aqueles soldados no meio. Com o discurso daquele soldado restolho sobre os supernovas, daria tempo para Night Raid chegar e ver o poder do pirata. Tatsumi fica impressionado como que Lau acabou com 10 inimigos em menos de um segundo. Com esta missão terminada, todos voltariam para a base. No dia seguinte Tatsumi estaria treinando com Bulat, enquanto Lau estaria relaxando no ar livre. Tatsumi fala que ele não tá mais aguentando, os braços dele parece que vai se quebrar. Lau fala. Pois que quebre, Tatsumi, você ainda está preso na sua caixinha de areia chamada limite, tenta sair dessa caixa para conseguir um poder imensurável. Bulat fala que se o Tatsumi evitar de fazer movimento desnecessárias vai acabar aguentando o dobro. Nesse momento Akame apareceria e falaria que era para eles irem fazer o café da manhã. Lau fala que ele é um médico e não um cozinheiro. Então Akame fala que se ele não ia ajudar a cozinhar, então ele ia lavar os pratos. Lau com a cara bem satisfeito falaria tudo bem. Depois do café, na agenda faz uma reunião e diria que tem um assassino na capital que estaria matando pessoas só por diversão. Ela diria também que o assassino teria uma arma imperial.
Tatsumi fala que não entende o que é uma arma imperial. Então na agenda, daria a mesma explicação que deu na história original. Nesse momento Lau perguntaria qual era a arma imperial mais forte. A Najenda responde que na opinião dela é a arma do gelo e que por sorte deles a usuária dessa arma estava no norte. Tatsumi pergunta se Lau tinha uma arma imperial e Lau fala que pode se dizer que sim e Lau daria uma explicação básica sobre a Op no Mi. Com isso todos ficariam impressionados, menos Akame, que já tinha ouvido tudo antes. Ao anoitecer todos da Night Raid formariam duplas para ir atrás do carrasco, menos Lau que por ser mais forte que os outros, iria sozinho. Em um certo momento, o carrasco veria Tatsumi e se interessaria em decapitá-lo. Então, o carrasco usaria a arma imperial, para que na visão de Tatsumi, ele virasse uma pessoa que o Tatsumi amasse. Então em certo momento Tatsumi veria Sayu e se separaria de Akame. Mas sem que ele percebesse, ele seria avistado por Lau. Então, o carrasco revela sua verdadeira identidade, Zhang. Tatsumi tentaria atacar o carrasco de todas as formas, mas seria inútil. Quando Zhang iria dar o golpe final em Tatsumi, o Tatsumi trocaria de lugar com pedra. Pois Lau já havia chegado. Lau fala para deixar com ele daqui para frente. Tatsumi revela os segredos da arma imperial do carrasco para Lau. Lau fala para ele não se preocupar e que isso iria acabar em poucos segundos. Com isso Lau falaria "Sala" e lançaria um corte com a sua espada, mas Zhang desviaria da trajetória do corte. Zhang falaria que não seria fácil acabar com ele. Lau fala que daria mais trabalho do que imaginava. Zhang iria para cima de Lau que o mesmo desvia, então Lau tenta pegar o coração de Zhang, mas o mesmo salta para trás impedindo o golpe. Então Zhang falaria "Legal, legal, Trafalgar". Lau me fala como você suporta as vozes. Você é um pirata que tem uma recompensa de 200 milhões, então deve saber como é. Você está enganado, eu não ouço absolutamente nada do que você tá falando, diria Lau. Então Zhang falaria que ele não era a pessoa que ele estava esperando. E usaria sua arma imperial para se transformar na pessoa mais amada por Lau. Então na frente dos olhos dele surgiria o seu irmão Corazon. Então Zhang iria para cima de Lau transformado em seu irmão. Mas o impensável aconteceria, Lau acertaria um golpe certeiro na garganta do Zhang, fazendo ele foi decapitado. Mas impressionantemente Zhang não morreria. Então Zhang perguntaria o porquê dele atacar sem nem pensar aquela pessoa mais amada por ele. Lau fala que infelizmente a pessoa mais amada por ele já está morta. Com isso Qual tiraria a arma imperial da cabeça decapitada de Zhang e falaria adeus, cortando a cabeça de Zhang em duas. Após a missão todos ficariam impressionados com Lau e festejaram, mas algumas horas depois iriam dormir. No dia seguinte Tatsumi perguntaria a Lau tudo o que ele passou em seu passado e Lau falaria "Depois eu te conto". Se quiser ver a próxima parte deixa muito like. Existe um tesouro chamado One Piece, o lendário Gold Roger esconde. Ninguém